igreja. Hoje eu quero falar para você sobre a confissão, a importância de se confessar. É interessante que a confissão ela tem vários aspectos. A gente poderia abordar o aspecto psicológico, sociológico, tem gente que faz essa abordagem, né? Mas é uma abordagem muito natural, né? Porque psicologicamente você fica melhor, claro, mas a confissão, a função dela não é essa, não é um psicólogo, é um padre que tem a autoridade dada por Jesus para te absolver, para me absolver dos meus pecados. Entenda que ali é o tribunal da misericórdia, é um tribunal, porque ali há um julgamento. É tanto que há pessoas, isso é mais raro, claro, né? Mas acontecia muito com o Padre Pio e outros santos que eram sacerdotes, que a pessoa, caso ela não estivesse arrependida, o padre pedia para ela sair e voltar em outro momento. Eu mesmo conheço um padre que já mandou uma pessoa que eu orientava espiritualmente voltar porque ele não estava arrependido. Toda semana era o mesmo pecado e não mostrava nenhum esforço de sair do pecado. Então o padre, com a sabedoria dada pelo Espírito, não absolveu, e tempos depois que o rapaz voltou, ele estava de fato demonstrando um arrependimento sincero. Porque às vezes nós banalizamos a confissão, né? O Frei Raniero Catalamessa fala que a confissão não pode ser uma bengala. O que é uma bengala? Eu vou pecar porque tem confissão fácil. Eu me confesso em Pacajus, em Horizonte, em Ocara, em Guanassés, ou seja, eu vou trocando de padre, tocando, e pecando. Não. Saiba, quando nós brincamos com a confissão, ela pode se tornar inválida, porque não tem as disposições de um arrependimento, de um propósito, e ela pode se tornar também sacrílega. Ou seja, Santa Teresa de Ávila teve uma visão como flocos de neve caindo. E ela pergunta, o que eram aqueles flocos de neve? O Senhor fala que eram as almas que iam para a perdição eterna, para o inferno. E ela pergunta se são os maus cristãos, se são os ateus, se são os pagãos. E o Senhor fala, não, são cristãos que vão à missa, são cristãos, né, são católicos que estão ali na igreja, mas até se confessam. Esses são os que se confessam mal. Olha aí. Uma das coisas que mais leva as pessoas para o inferno, uma das, né, não é a mais, é a confissão mal feita, aonde eu não tenho arrependimento e aonde eu escondo o pecado. Tem vários casos no livro do Monsenhor de Segui, onde ele conta pessoas que eram tidas como santas e foram para o inferno, porque esconderam o pecado, chamado pecado desonesto. O que é o pecado desonesto na linguagem dos santos? Desonestidade quer dizer o pecado contra a castidade, porque as partes íntimas é chamada partes honestas, né? Desonestas, melhor dizendo. As partes íntimas do homem e da mulher era chamado partes desonestas. E tem as partes honestas, que são as partes que podem ser mostradas. Então, e tem semi-desonestas, né? As próximas das desonestas. Era uma expressão que se usava, né? No tempo de Santo Afonso, São Francisco de Sales e outros santos. Então a pessoa cometia um pecado contra a castidade pelo pensamento, pecado mortal. E a pessoa ficava com vergonha de contar para o padre. Daí se perdia eternamente. Me perguntaram quais são pecados que geralmente as pessoas não confessam. Como eu não sou padre, não tenho certeza, mas pelos aconselhamentos que eu tenho e pela conversa que eu vou tendo com pessoas seminaristas e pessoas que cuidam do povo, geralmente o povo não tem consciência da questão do pecado grave, que é a castidade, mas também do pecado em relação ao primeiro mandamento, que é as superstições, falsas doutrinas, mas também a questão do roubo, né? A questão, por exemplo, digamos, vou contar aqui um exemplo muito pesado de Santo Afonso. Santo Afonso conta sobre o 7º mandamento, que é não furtar. Um homem, ele sempre roubava, enganava as pessoas nos negócios para quê? Para dar o bom e o melhor para a sua esposa e seus filhos. E os seus filhos incentivavam, e a sua esposa também, para que ele roubasse. Aí ele ia contar para o padre que tinha roubado, que tinha enganado as pessoas. Aí o padre absolvia, mas não era duro com ele, né? Aí o que acontece? No dia da morte dele, ele estava muito desesperado. Aí chamou o notatário, era o nome na época, é alguém que faz o testamento, né? E falou o seguinte,
eu vou deixar os meus filhos para Satanás. Olha o homem dizendo, na hora do leito da morte. Eu deixarei os meus filhos para Satanás. Todo mundo se assustou que vou deixá-los porque foi por causa deles que eu roubei e enganei as pessoas. Deixo também a minha esposa para Satanás, porque por causa dela eu roubei e ela nunca me repreendeu, sempre me apoiou. Aí todo mundo, calma, calma, não se desespere, confie na misericórdia. E o padre, né, calma. Aí falou assim, os meus bens deixo para Satanás e deixo também o padre para Satanás, porque esse padre nunca me repreendeu na confissão. Esse padre também fica para Satanás. Aí o padre ficou atemorizado com aquilo, né? E aquele homem morreu numa situação de desespero. Ele com raiva do padre, com raiva da esposa e com raiva dos filhos, porque ele se acostumou a viver sempre enganando os outros, né? O não furtar. Uma outra coisa em relação ao não furtar, Santo Afonso também conta no livro Instrução aos Católicos, era um homem que sempre caía em pecado e o padre não o corrigia, né? Aí acontece o quê? Morre os dois e um amigo teve uma visão muito forte. Qual foi a visão? A visão foi de um homem que aparecia, por exemplo, o padre apareceu tipo em pé e um homem montado, aliás, o padre estava em pé e um homem montado nas costas dele. Foi uma visão, né? Uma visão, e os dois já tinham morrido. Aí naquela visão, em chamas, o homem falou, esse é o padre que nunca aconselhava as pessoas a sair do pecado, e esse homem era o homem que não recebia as repreensões. Isso foi um fato real, está no livro Instrução aos Católicos, de Santo Afonso Maria de Ligório, mostrando o quê? Que tanto é muito grave para quem vai se confessar mal, como é grave para o sacerdote quando ele não é um bom confessor. Porque um bom padre leva muitas almas para o céu. É Jesus que leva, mas ele é o instrumento eficaz. Mas também o mau sacerdote leva com ele uma multidão para o inferno. Uma vez o demônio falou o seguinte, chegou os demônios, né? Houve uma visão, né, lá no inferno, e disseram assim, os demônios começando a brigar entre eles, né? Foi uma visão de um santo, e de repente o demônio perguntou, por que você chegou atrasado? Por que você demorou tanto? Ele falou, não, eu estava tentando um homem para que ele não pagasse o que ele devia a fulano, não é um exemplo. Era isso que na visão tinha. Ele falou, você está louco de ficar tentando com tanto tempo alguém que tem esse pecado do furto. Porque alguém que confessa o pecado do furto, ele não vai restituir o que ele roubou. Isso é quase impossível. Então você perdeu tempo. Porque todo mundo que confessa que roubou, não tem a postura de restituir o que roubou. Então não precisa perder tempo com quem comete esse pecado do roubo, porque eles confessam, mas não restituem o que roubam. Então você perdeu tempo. Não faça isso. Aí ele falou uma comparação, que é mais fácil isso acontecer do que alguém, uma vez cometendo esse pecado, faça a reparação, né? Então, para finalizar, um outro exemplo bem pesado sobre a castidade. Olha só como a castidade é algo sério. Uma mulher, ela tinha relações íntimas e morais com um jovem. Ela se arrependeu, se converteu. Só que no leito de morte ela falou o seguinte, chamem aquele jovem, porque eu quero que ele veja a minha conversão. Aí na hora que aquele jovem chegou, o que aconteceu? Ela foi movida pelo fogo da paixão por aquele jovem e quis ele novamente, consentiu no pecado contra a castidade e disse, eu vou para o inferno te amando, mas eu vou continuar te amando e te desejando. E aquela mulher morreu como? No pecado mortal, desejando aquele jovem. Isso quer dizer o que para nós? Que nós devemos fugir do pecado, nunca se acharmos fortes, capazes de vencer o mal. Não, nós somos fracos. Confiar sempre na graça de Deus, nunca em nós mesmos. Sempre na graça. Fazer nossa parte, mas saber que a nossa parte é tão pequena, tão ínfima, e que é a graça de Deus que conduz tudo. E a gente só colabora com ela. Louvado seja
Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.